Saúde, força e fé. Desejo a vocês uma boa tarde. Aqui estamos no ar, mais um CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje nós estamos com uma figura forte e ao mesmo tempo iluminada. Tem iluminado a vida das pessoas através da calistenia, escreveu um livro, é um praticante, é um cara aqui que vai nos ensinar o que é calistenia. É um prazer receber e é uma honra aqui no CEO TV Podcast receber essa figura tão carismática chamado Aldo Galo. Rodrigo, é um prazer enorme estar aqui, podendo falar com seu público, mostrar um pouquinho do que é esse esporte e com certeza as pessoas vão se apaixonar como eu me apaixonei pelo esporte da calistenia. E tamo aí. O nosso lema, como a gente tinha no nosso preâmbulo aí do podcast, a gente bateu um papo aí, pessoal, eu e Aldo, sobre a vida, nos conectamos aqui um pouco sobre o mindset geral do que é atividade, né? E do nosso mantra do nosso podcast, como vocês sabem, é saúde, força e fé. Hoje a gente vai tocar em dois pilares do nosso podcast, a força E a fé. e a fé. Não é a força, a nossa força não é só a força física, mas vocês vão entender o que é esse esporte calistenia. Aldo tem outras atividades também como empresário, também tem a sua atividade eclesiástica, que a gente vai comentar aqui. Fomos apresentados através de um grande amigo, já vou mandar um abraço para esse meu grande amigo chamado Oséias. E então é um prazer, cara, ter você aqui nesse nosso espaço aqui. Prazer, como falei, é todo meu. E eu queria falar um pouco o que é calistenia, porque essa é a pergunta que muita gente me faz. Eu dou aula às vezes no Sesc, quer dizer, várias vezes, porque cada semana eu estou no Sesc dando aula. E sempre eu vou e apresento o que é calistenia. Porque calistenia ela nasceu 2.600 anos antes de Cristo. Nasceu com os egípcios, chineses e hindus, porque eles sempre usam só o peso corporal para fazer os exercícios. Aí veio os gregos e absorveram esse tipo de treino e colocaram isso nos ginásios e chamaram de kalos estenos, que quer dizer força bela. Mas uma coisa interessante é que os gregos treinavam nus no ginásio, um olhando para o corpo do outro para ver como é que estava a sua forma física, né? E aí os romanos absorveram também isso e colocaram para treinar os soldados. Por isso que a gente tem flexão militar, barras, porque foram colocadas para treinar os soldados. Então calistenia vem lá de trás e é tudo aquilo que a gente usa o peso corporal. Então tudo que a gente faz com o peso do próprio corpo é calistenia. E uma coisa, hoje eu sou um praticante raso de esporte, né? A minha prática hoje esportiva é basicamente musculação. Faço uma dieta que eu já comentei com você, chamada dieta Grace. Um dia a gente vai falar especificamente sobre essa dieta, que é uma dieta de alcalinização do corpo. E essa minha dieta, por exemplo, o que é que eu tenho observado? Eu tinha te falado, eu tinha 104 quilos, né? Tava ali totalmente desproporcional ao meu tamanho. E aí hoje eu tenho 77, quase o seu peso, né? Só que eu tô vendo que tem um shape o dobro, é do meu. E através dessa dieta, eu percebi que o meu corpo ou ele fica alcalino ou ele fica ácido. Quando eu deixei o meu corpo mais tempo alcalino do que ácido, eu tive a oportunidade de ter disposição, de conseguir fazer exercícios físicos e tô indo até que o ponto, eu acho que atualmente da minha saúde tá tão perfeita, viu, Alan, que eu tô pronto para fazer calistenia com você. Qual que é a minha história? Eu comecei calistenia aos 50 anos. Caramba! Né? Então antes, eu, por exemplo, tinha esse ombro aqui, ele saía fora do lugar igual o Mel Gibson. Aí eu fui ao médico, um ortopedista, que aliás, excelente ortopedista, e ele disse o seguinte, olha, eu posso até fazer a cirurgia, mas eu não vou garantir que fique algo bom. Tenta fortalecer primeiro. Aí eu fui para academia, tentar fortalecer, me apaixonei pelas corridas, aí comecei a fazer meias maratonas e tal, e eu estava treinando num parque, quando eu vi um japonês, o Fábio, fazendo um movimento de calistenia que a gente chama de muscle up. Quer dizer, você vai para cima da barra com o peso. Pô, esse é sensacional que você mandou dos vídeos. Fiquei meio encantado. Aí ele fazer isso. Eu vi, eu fiquei assim, cara, que negócio é esse? Parei, assisti ele e fui perguntar. Ele falou, você faz assim, cara,
primeiro você tem que fazer a barra, depois a barra explosiva. Eu não conseguia nada. Isso era novembro. E eu estava com 49. Aí fui para a praia, tal, janeiro, fevereiro. Aí eu comecei a pegar os movimentos, praticamente com 50 anos. Fazem 10 anos, né, que eu pratico calistenia. E assim, mudou meu corpo, porque eu também tinha um sobrepeso, estava com quase 90 quilos. Mas era só barriga, era uma barriga enorme, tanto é que dá para ver isso no Instagram. E eu fui perdendo também, mudando a alimentação. Hoje eu não tenho colesterol, não tenho diabetes, não tenho triglicéridos, não tenho nada, tipo reguladinho, exatamente por fazer os exercícios de calistenia. O que eu vejo na calistenia já é um exercício muito avançado e para quem é leigo, muito pesado. Fazer aquele moonwalk que você faz praticamente com a perna em câmera lenta, aquilo é loucura, né? Fazer aquilo ali. Aquilo é realmente uma complexão física de um ginasta olímpico, aquilo lá. Mas eu creio que isso é gradual. Eu comecei a ver o Oséias, né, fazendo isso também, dando os passos dele lá. Eu achei sensacional. Para uma pessoa que é normal, como você também saiu do ponto zero, também no sobrepeso, a calistenia me parece, como leigo, muito avançada para a pessoa, principalmente sobre as articulações. Eu tive exatamente isso que você teve também de ombro. Eu operei o ombro, saía, só que isso é um processo muito complicado de fisioterapia, que toma muito tempo de fisioterapia, terminei não fazendo fisioterapia, fui fortalecendo, mas são altos e baixos nisso aí, né? Com a musculação agora, já regular há uns 3 anos, eu estou me sentindo mais confiante, mas ainda fico com o pé atrás sobre a calistenia, porque é um peso completo na articulação, né? Então, o que acontece? Eu escrevi até o e-book, nós vamos falar um pouquinho desse e-book que está lá no meu Instagram, na minha bios, que é como começar do zero. Porque você não consegue e não começa fazendo já o que eu faço. Então, qual que é o princípio? É você conseguir fazer as barras. São 5 fundamentos. Fazer as barras, fazer as dips, que são essas empurradas, que usam muito o tríceps. Fazer o puxar, né? Que é puxar as barras, empurrar as flexões, as dips, agachamento e o core, que a gente trabalha muito o core. Mas tem todos os processos de começo. E isso vai te ajudar a fortalecer as articulações, principalmente o ombro, né, cotovelo. Então você vai proteger criando uma massa muscular, fazendo os básicos. E ao mesmo tempo, a calistenia faz muita mobilidade, que ajuda bastante a trabalhar as articulações. Talvez você vá para um outro caminho do exercício físico, alguns músculos que você outrora nunca ia trabalhar na musculação, Sim. Sobretudo a força explosiva de você estar em movimento, né? Eu acho que a calistenia é um negócio que cai perfeito como complementar de uma arte marcial que eu admiro muito, tenho muita noção, que é o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu você tem esse perrengue de você receber uma chave de braço, receber uma puxada, e se você não estiver preparado, aquele tranco, aquela puxada no kimono, hoje tem muito jiu-jitsu em kimono, aquela parte do corpo que não está preparada já foi. E aí você já fica 50%, 200% a menos na luta. Eu acho que para lutador isso é sensacional, hein? Eu tenho um aluno, MMA também. eu tenho um aluno chamado Flávio, que é lutador de jiu-jitsu. Ele foi fazer comigo calistenia exatamente para ganhar força de pegada, porque te dá uma força muito grande na mão, na pegada, e também porque trabalha muito a resistência e essas articulações. Então ele diz que melhorou muito fazendo a calistenia, mas ele também começou do zero. É um endurance muito forte, né? Porque você isomeria forte. Eu vou explicar. Você está fazendo musculação, você isola o bíceps e aumenta o peso para você ganhar força no bíceps. Quando você faz a barra puxando, você está usando o bíceps, mas não é só ele. Você está usando toda a sua dorsal, você está usando seu abdômen, você está usando seu controle. Então você acaba usando até os dois tipos de fibras que a gente tem no organismo, que é fibra 1 e fibra 2, ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você não isola só um músculo para fazer a calistenia, você usa tudo. Vou fazer a barra. Cara, você vai usar não somente a sua dorsal, você usa todo o seu corpo para fazer isso. Né? E um controle ainda. E você faz quantas barras? Cara, barras eu faço muitas. A gente fez um teste lá para ver barra assim, fazer ela direitinho, 20 barras, tranquilo.
nós fizemos uma brincadeira nesse ano que passou, de fazer 100 dias, 80 flexões cada dia sem parar, fazer as 80 sem parar. Então eu fiz 100 dias, 80 flexões cada dia e fazer elas sem parar. Perfeito. E fomos filmando e cheguei aos 100 dias, acabou no final do ano, desse ano que passou, de 24, fazendo. Então, quer dizer, você ganha essa força num exercício que te ajuda muito as articulações, te ajuda tudo. A barra é o exercício mais completo. A barra, a flexão. No meu começo de vida, até os meus 23 anos, eu fui atleta do atletismo 100 metros. Cheguei até fazer parte de uma rodada da seleção universitária brasileira. E eu gostava muito da barra. Fazia muita barra. Era maluquice. 30 atletismo de velocidade era muita maluquice naquela época, 94, 95. Era muito. E aí eu vi que era o exercício completo. Depois que eu entrei no exército, fiz CPOR, tinha lá o concurso do Homem TAF, que era aqui. Sim, TAF. Pô, e aí eu vinha com essa base do atletismo, a barra lá, eu acho que o grau 10 do TAF lá, se eu não me engano, não sei se era 21 barras, eu acho. Mas hoje, para eu fazer 21 barras, não vai, acho que não vai. Mas eu fiz o teste, porque tem começo. Tem começo, eu quero recomeçar isso porque eu fico fugindo da barra, porque como eu venho já numa recuperação muito boa do ombro, a barra eu acho que força muito, porque é o peso inteiro do corpo. Então eu acho que eu tenho que perder um pouco mais de peso para ir para a barra. Vou te falar. Que é o que acontece. Ou é ter nada a ver com Um grande erro que as pessoas usam muito o ombro para fazer barra, mas não é o ombro que a gente usa. A gente usa a dorsal e na dorsal a gente usa mais a escápula. Então você está aqui, você travou a escápula e sobe. Você está aqui, travou a escápula e sobe. Então, quer dizer, você usa mais a escápula do que o ombro. Lógico que você usa o ombro, mas não é tanto. Então eu sempre fiz barra errada, então. Né? Porque tem que usar a escápula. Tanto é que há uma competição, né, de calistenia que o cara tem que fazer na força, ele não pode balançar. O juiz fica assim, no pé do cara para ele não balançar, para ele só levantar aqui. Qual é o recorde mundial de barra? Cara, não sei, eu não sei te dizer, eu nunca pesquisei. Eu sei que teve aí, tem um cara aí que fez aí, eu acho que, se eu não me engano, foi 100 barras. Mas não sei se ele fez de uma vez, né? Mas eu sei que ele parece que foi 100 barras de uma vez só. É o único que eu ouvi falar, mas eu não sei se deu certo. Hã? No mundo. Né? Agora 100 barras é muita barra. Mas eu já vi gente de atletismo fazer isso. Não, sim. Atletas assim, que treina 6, 7 dias na semana fazia isso. Você treina musculação? Eu treino musculação hoje 2, 3 vezes na semana. Gostaria de fazer todo dia, mas sempre a questão profissional às vezes pega, né? Meu corpo ainda está mais acostumado a fazer à noite, mas eu estou mudando para fazer de manhã, no primeiro horário, o que é a melhor coisa. E aí, basicamente, eu sigo essa alimentação e o único suplemento que eu adicionei na minha dieta, me rendia é a creatina. Então, eu faço também, eu gosto de fazer de manhã, treino de manhã, tipo 6 horas da manhã, vou treinar porque depois eu dou os personal, dou aula e tal, né? Mas eu também gosto de treinar de manhã e a creatina é algo que eu tomo, mas eu também tenho uma parceira, né, uma médica do esporte, a doutora Chiara Brandão, que regula lá minha vitamina D, magnésio, o zinco, então eu tenho o meu organismo todo reguladinho, porque de 2 em 2 meses ela faz exame para ver se está tudo em ordem, né? Exame de sangue? Exame de sangue. Aí deixa tudo reguladinho, para poder ter essa energia também do dia a dia, né, cara? Há estudos, alguns estudos científicos em cima da prática da calistenia? Sim, a USP fez uma pesquisa esses dias, né? Tá até, isso é matéria, que a calistenia é a terceira modalidade hoje mais praticada no mundo. E assim, né, o Márcio Atala, que é conhecido, né, aquele que vai na Globo de vez em quando, tem falado bastante esses dias
no podcast dele, nas entrevistas dele, a respeito da calistenia, os benefícios que ela tem de você fazer ao ar livre, você faz em casa, você pode fazer em qualquer lugar, né? Você usa o seu peso corporal. Lógico, a importância de você ter alguém te dando uma orientação e fazendo assim na loucura, né? Mas a importância de fazer, e a calistenia não tem idade. Nós temos eu tenho um patrocínio de uma empresa chamada Lavoyer, que é o maior centro de treinamento de calistenia da América Latina. E ele começou em Rondônia. Caramba. Tá lá em Rondônia, ele se formou em educação física, foi estudar a questão da calistenia, criou um método e fez. Agora ele está em Belo Horizonte e com um projeto de vir para São Paulo até o final do ano. E eles têm lá o que eles chamam Lavoyer Kids. Cara, tem acho que uns 500 alunos, tudo dessa faixa de 6 anos até 12, 14 anos, fazendo calistenia e evoluindo muito. E tem a faixa etária que eu dou aula, que é 60 mais. Né? E o pessoal adora calistenia. Eles ficam, pô, não tem nenhum centro de treinamento aqui. Por quê? Porque todo mundo pode fazer. Lógico, você vai adaptar, não vai fazer o que eu faço porque eu tô em campeonato, né? Aliás, eu disputo os campeonatos com os jovens. Depois eu vou falar sobre isso. Então, como eu tô em campeonato, eu sou um atleta de alto rendimento. Mas eu não vou ensinar alto rendimento. Por exemplo, eu fui no Sesc Itaquera e dei aula lá e uma senhora de 89 anos fez um movimento de calistenia com a ajuda de um elástico e tal, mas fez. E aí ela falou para mim assim, dá para fazer de novo? Eu queria que você fizesse um vídeo porque eu quero mostrar para minha bisneta o que eu estou fazendo. Então, quer dizer, além disso, né, dá aquele humor, aquela alegria dela saber que ainda pode fazer coisas diferentes. E nesses tempos de hoje, de rede social, de social media, isso propaga a imagem, a autoestima de uma pessoa que tem business, né? Mas é a minha, Tá no meu Instagram, nossa, 89 anos. minha bisavó, né? Pois é. A minha bisavó fazendo o que eu talvez não faça. Com certeza. É uma coisa maravilhosa isso. Agora, quebrando um pouquinho a gente já quebrou o gelo aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com você nesse meio tempo, de se desafiar, de você escolher qualquer carta aí que tá, qualquer uma. Pegar lá do meio, vai quem você quiser. Peguei. E você vai ler uma carta dessa. É uma carta de life coaching. E aqui na minha pilha é uma carta de business coaching. E aí você vai ler para você mesmo e você vai responder. Sim. Quais atitudes suas hoje são coerentes com quem você quer ser? O que eu tenho de hoje mais coerente? Eu aprendi a viver mais leve. Eu era um cara muito ansioso, querendo as coisas para ontem, né? E depois que meu filho teve câncer, 2 anos tratando, eu aprendi que é um pensamento de cada vez, uma atividade de cada vez e um dia de cada vez. Então eu tenho procurado viver isso de uma maneira mais leve e procurado ser coerente em transmitir, não só me ver, mas transmitir para outros também essa leveza. Tanto é que o livro que eu escrevi, eu falo bastante sobre isso. Agora é a minha vez. Perder aí. Cai a volta. Agora a gente vai fazer uma pergunta de business coaching. Com que frequência a sua empresa realiza treinamentos com os colaboradores? Qual a importância da capacitação para o crescimento do seu negócio? Cara, eu, por exemplo, eu dou aula de calistenia. Para que eu pudesse fazer isso com mais eficiência, com qualidade, eu fui buscar um fisiatra que é formado em educação física e que criou uma metodologia que ele está lá no Piauí, Teresina. E a gente trouxe ele para São Paulo para ele dar esse curso, para que esse curso é uma qualificação, uma certificação para você dar aula de calistenia. E aí eu levei outros profissionais da área para poder fazer isso. Então, hoje, cara, eu tô apto até, uma pessoa da Paraíba, de João Pessoa, me chamou para ir capacitar uma equipe lá para treiná-los de como ensinar a calistenia, porque tem muita gente querendo conhecer como fazer isso. A lógica de treinar calistenia é como uma lógica de arte marcial, você vai evoluindo. Vai evoluindo. Então, eles tanto o Lavoyer quanto esse curso que eu fiz, eles usam uma pulseirinha.
Como se fosse uma faixa Ou se fosse uma branca, amarela, laranja, vermelha, roxa, até chegar ao 8º nível. Qual é o quê? A faixa preta? Seria a preta. Porque você vai evoluindo dentro da calistenia. A calistenia é diferente da musculação, que usa o peso para aumentar a força. Na calistenia a gente usa alavanca. Então a gente começa tudo fechado. Então imagina que você está aqui todo encolhido e fazendo um movimento. Se você abrir a perna, o peso do seu corpo vai aumentar. Se você se abrir todo, mais ainda. Então quando a gente fica na bandeira, que é todo o corpo esticado, é um peso. Quando você encolhe a perna, é outro peso. Então, na calistenia, a gente começa ensinando os movimentos e cada movimento que ele alcança, aí muda de pulseira. Quer dizer, isso você está me dizendo me revela algo muito interessante, porque no jiu-jitsu tem o célebre do cérebro, que é o Rickson Gracie. Sim. Tem um livro também, dois livros, né, dele, que eu indico para todo mundo ler. Um é Brief, Respire, Uma Vida em Movimento, que fala justamente a trajetória dele, a morte do filho, e como ele saiu da escuridão depois da morte do filho, que ninguém imagina que um filho vai ter um problema, né? A gente acha que a gente vai primeiro. Exatamente. E esse livro é muito interessante. E o que se fala do Rickson, o Júlio, inclusive, está com Alzheimer. É uma pena isso aí, mas é um grande ídolo de todos nós, o Rickson, o maior cara do jiu-jitsu de todos os tempos. Mas é uma mítica no Rickson que ele sabia trabalhar o peso no jiu-jitsu como ninguém sabia o que aqueles caras faziam. Dizer que determinados movimentos que Rickson fazia, ele tinha aproximadamente 83, 85 quilos, ele lutava com um cara muito mais pesado e o cara sentia como se ele fosse um gigante em cima dele, né? Porque ele sabia fazer a distribuição do peso na prática do jiu-jitsu, talvez algo que é por aí, semelhante aí, que ele teve muitos outros mestres além do jiu-jitsu, como Orlando Kane, que foi um cara que ensinou ele a respiração hindu. Sim. Então, isso aí me remete muito que para uma arte marcial como o jiu-jitsu, o cara dominar os fundamentos dessa elipse aí de distribuição de peso, eu acho que faz uma diferença grande para um atleta de MMA e de jiu-jitsu. Sim, porque a gente trabalha essa força, ela vai aumentando aos poucos. Então, à medida que você vai conseguindo controlar na isometria o seu corpo fechadinho, você vai abrindo, vai abrindo. Quer dizer, é uma força absurda. Aí você imagine você usando isso na luta. Você consegue, tanto é que tem o Mesquitinha, né, o Otávio Mesquita, ele fez calistenia há muito tempo, ainda faz, e ele foi lutar boxe. Sim, Fight Music Show. Só que ele venceu, mas você vai ver que a envergadura dele de abaixar e fazer um movimento de voltar para dar o soco, você vê ele aplicando ali o quê? Os movimentos de mobilidade de calistenia. A última luta dele foi Negro Borel. Negro Borel. Que ele venceu, não foi? Foi. Venceu bem. É legal aquele show lá, é um show meio freak show. Freak show pensado mesmo. Ali foi porrada de verdade. Foi. Porrada de verdade, né? Então eu não sabia. Então a calistenia vai muito além. Toda arte marcial, boxe, se souber esses fundamentos, você consegue reverberar essa força. Consegue, porque ela é uma força muito central. Você usa muito o abdômen, muita essa força de abdômen em movimento, né? Então isso ajuda muito. Esse que eu tô treinando, que é o Flávio, que luta jiu-jitsu, ele falou que melhorou muito a performance dele, principalmente nessa força central que a gente tem, né? E em termos de timeline, uma pessoa que você falou que são vários níveis, né? Como se fosse uma arte marcial, vai dar qual a primeira pulseira? Primeira pulseira branca. É a branca, vai da branca a preta, né? Então Sim. são vários graus. Em quanto tempo, qual é o timeline para um praticante sair da branca para chegar à preta? Cara, aí depende um pouco da pessoa. Mas assim, E quem faz a graduação do mas é o processo da calistenia. Ele é assim, ele começa lento, mas depois você pega a força, ele vai mais rápido. Porque você tem que ter uma consciência do seu corpo, da onde pôr a força. Então o começo é mais difícil. Porque ela vai ter, vamos supor que ela vai fazer um front lever, que é isso aqui, ela tem que saber onde pôr a força da escápula
né? Travar a escápula, travar aqui, ela tem que travar o abdômen, ponta do pé. Então, como ela começa encolhido, para poder ganhar essa força, esse movimento, essa consciência, demora um pouquinho mais. Por exemplo, para eu fazer a bandeira, demorou 6 meses. 6 meses treinando. Seria a bandeira? O que seria a A bandeira? bandeira é você ficar no mastro aqui, ó, Ah, o aquela. corpo inteirinho. Eu demorei 6 meses para pegar esse movimento, treinando. Então, quer dizer, Você é um ferro na vertical, né? Para quem está escutando, imagina, pessoal, é um ferro na vertical. e você segura com Ele segura, fomos fazendo como se fosse uma bandeira a melhor. bandeira mesmo, por isso que chama bandeira, né? Então, quer dizer, eu demorei 6 meses para pegar esse movimento. Para quem, ó, puxa, 6 meses, só que você faz ele encolhido, você vai ampliando, ampliando o movimento, até chegar lá. Então, a pessoa que, por exemplo, consegue fazer uma bandeira, ela já está lá numa faixa bem mais elevada, entendeu? Por quê? Porque ela já foi fazendo todos os outros processos de estágios que ela vai ter que fazer. Calistenia é um esporte homem, mulher, criança, todo Homem, mundo mulher, pode criança. fazer, não tem idade. Não tem idade. E hoje a gente tem muitos campeonatos, porque assim, ela começou mesmo a ser divulgada aqui no Brasil 10 anos, praticamente. E hoje tem parques, né? A gente tem vários parques, né, em São Paulo. Tem o Ibirapuera, tem o Serete, tem o Horácio Sabino, tem vários parques aqui em São Paulo, tem Ticoatira, que foram ganhando seus espaços, que foi então formando novos grupos, né, para fazer a calistenia. E aí foi crescendo, desenvolvendo, e a partir daí começou a ter os campeonatos. São Paulo é a maior prática do Brasil? Não, hoje está espalhado. Hoje está espalhado, não pode dizer. É o grande centro, mas hoje já tem em todo lugar. Por exemplo, eu fiz o campeonato brasileiro junto com a molecada, que fiquei em 5º lugar em Brasília, né? Foi o campeonato brasileiro. Agora, sábado agora, dia 22, em Barueri, vai ter o primeiro campeonato de calistenia internacional. O mundo todo vai estar aí. Chile, Rússia, França, Itália, os grandes vão estar lá. Eu vou fazer até uma brincadeirinha lá também, porque agora nesses aí eu não vou me envolver muito não, mas vou fazer uma apresentação, vai ser dia 22 agora em Barueri, no ginásio que vai ter lá. Vai ser um show. Existe uma federação de calistenia? Estamos montando, estamos criando a federação, porque já fizemos a sociedades, várias grupos, né? E agora está formando as federações aí. Bahia, Brasília e São Paulo já estão se movimentando para serem federados. E uma confederação. E uma federação depois. Agora, uma coisa que me ocorre é assim, se a pessoa quiser começar do zero a calistenia, eu vi que tem muita similaridade, assim, em algumas coisas, como leigo, tá? Eu sou totalmente leigo, tô fazendo perguntas de leigo aqui, vendo seus vídeos e tal, e pesquisando um pouquinho. Parece muito ginástica olímpica, assim, algumas coisas assim, com arquigola, com... O que acontece? A ginástica olímpica, ela nasceu praticamente da calistenia em 1800. O que eles fizeram? Eles fizeram ela ficar mais artística. Você pode ver que a ginástica olímpica tem todo um movimento artístico, pontinho de pé e tal. A calistenia, que a gente chama de street workout, é coisa de rua. É brutalidade. É brutalidade, é coisa de rua. Então, não tem essa beleza, vamos dizer assim, da ponta do pé, daqueles movimentos que tem que ser. Então, ele é mais bruto. Mas é muito similar, porque a gente faz... Treinamento deve ser parecido, né? O treinamento é similar, né? Todos os movimentos que a gente faz de princípios tem tanto na ginástica quanto na calistenia, né? Começando um step by step, se eu fosse começar hoje calistenia, procuraria o que? Uma academia de crossfit ou um parque, começar em casa? Qual seria o primeiro passo? Cara, hoje Vou tratar um professor. hoje tem poucos professores em São Paulo, mas os que tem são campeões. A maioria já campeão e que sabem como ensinar a calistenia. Agora, crossfit não tem nada a ver. Tem nada a ver. Na academia dificilmente você vai encontrar isso. Você vai encontrar mais nos parques mesmo. Mas o que é a calistenia? Como eu falei, as flexões, as barras, as dips, né? Seria dip, o que seria dip? Dip é você
fazer esse movimento aqui, ó. Empurrar para cima trabalhando só o tríceps. Então são as dicas que tem vários movimentos de dips. Isso que chamava lá em Recife, chamava de paralela. A paralela é você que faz as dips da paralela. E assim, são esses movimentos que é o princípio, é o começo. Então, por exemplo, eu estou ensinando, tem uma aluna que é aqui de Ibirapuera, e ela falou assim, olha, eu quero ficar forte, mas eu não quero deixar de ter o movimento de perna. Eu falei, mas calistenia treina a perna também. Aí hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz personal com ela. Falou, nossa, você me arrebentou hoje, eu tô com as pernas que eu não consigo andar, porque tem um pisto, tem um monte de coisa que você faz com as pernas. Você é um profissional de educação física? Hoje sou. Você se fez um que? Faculdade? Faculdade. Faculdade de Educação Física. Então tá completo, né? Ou Sim. suporte para os alunos, né? Sim, é porque eu fiz isso, mas eu fui fazer não é uma graduação, mas é uma certificação específica em calistenia. Como ensinar calistenia. Exemplo, a capoeira. Eu admiro bastante a capoeira, tem pouquíssimo, não sei onde é que rola capoeira aqui em São Paulo. Mas a capoeira, não sei se tem alguma coisa de calistenia, mas porque os caras fazerem aqueles movimentos, aquelas paradas, aqueles saltos, aquilo dali. É uma luta, é uma dança e ao mesmo tempo trabalha o corpo como calistenia, porque ele usa só o peso corporal. Só o peso do corpo, né? Você não vê, você vê os caras de capoeira 3x4, uma divisão que não tem academia. Normalmente não são cara que tá na maromba, não tá em academia. É a prática da capoeira que deixa assim o cara lá naquele shape amado. É a mesma coisa da calistenia. Você vai olhar o cara, ele não é gigante, mas ele é muito forte. E com uma força absurda. Eu estive lá com o Oséias, foi uma coisa interessante que aconteceu. A gente foi gravar um vídeo num parque que tem lá em Recife, eu não lembro o parque agora, um parque muito grande. Esse Parque da Jaqueira. Isso, Parque da Jaqueira. Aí fomos gravar um vídeo lá e tem um lugar lá que é tipo Flintstone, né? Aquela coisa de pedra e tal. E tem as barras. E fomos lá com a menina Yasmin, que ela trabalha mobilidade, então eu fui gravar fazendo um movimento de calistenia, uma prancha, e ela foi explicar os movimentos que você pode fazer de mobilidade para dar sucesso naquele movimento. Eu tava fazendo umas brincadeiras, meus clubes, e tinha um cara grande, mano. Aí ele ficou olhando, aí um jovem lá falou assim, pô, quando eu tiver a sua idade eu quero estar assim, com esse corpo, esse shape e tal, né, falando pra mim. E esse cara falou assim, mas ó, tem 90 quilos ali, você faz supino? Eu falei, cara, eu tô frio, mas eu faço. Aí ele falou, então faz. Não, mas não vou fazer agora porque eu tô frio. Realmente eu tava, não tinha. E o cara ficou. Os caras querem desafiar, né? Aí eu falei, tá bom. Cara, você vê no meu Instagram, eu tô levantando 120 quilos fazendo supino. Aí eu vou lá pegar os movimentos e fiquei brincando com o movimento. O cara ficou me olhando assim. Por quê? Porque eles acham que você não é grande, você não tem força. É o contrário. A gente não fica hipertrofiado, a gente fica forte. Então fica musculoso e definido. Os músculos realmente funcionam. Funciona. Pô, isso aí pra luta, meu irmão, acho que exatamente pra luta aí deve ser. Você é pesado, você fica travado, né? Porque o grande problema hoje dos lutadores é o seguinte, ou ele vai lutar em 83 quilos, aí o cara anda com 95. Aí uma semana da luta, o cara cai pra 82, 83, faz a pesagem no UFC. Depois de 1 dia, 2 dias pra luta, o cara come tudo de novo pra fazer 95. Mas aí tem um fenômeno que chama de cabeça seca, né? Que o cara fica com menos líquido, alguma coisa assim, no cérebro. Tanto é que, não sei se você acompanha o UFC. Mais ou menos. Tem um cara hoje que tá no auge, que é um brasileiro chamado Poatan. Esse cara é o que ninguém vence ele. Mas ele achou a categoria dele agora, que é 93 quilos. Que ele é um cara que anda com 100 e pouco. Ele fez umas lutas com 83, ele perdia muito peso do chegar 83 e foi nocauteado por um cara. O cara era muito bom, a Adesanya era o campeão, mas era um tipo do soco que o cara não cairia num soco daquele. Mas como os especialistas falam, porque o cara perdeu muito peso, aí tem uma coisa no cérebro que ele fica mais, não absorve. Então esse é um grande problema hoje do World Fight mundial, do MMA mundial, o cara quer lutar com 77, mas o cara pesa 90, tem que perder. Então, se o cara. Eu sempre falei, cara, pra quem eu acompanho muito e gosto, eu sou contra esse negócio de
você fazer essa escalabilidade toda de peso. Acho que cada um devia ser o peso no dia da luta. Dia da luta tu vai pesar para saber quanto é que tu pesa. E o que falta justamente é isso, é o cara ter o peso e ser forte. Os caras, não, para ser forte tem que ter peso. Tem esse conceito no mundo ainda. Para ser forte tem que ter peso, tem que ter volume para ser forte, né? Não Não precisa. tem nada a ver. E outra, você vai acelerar o metabolismo fazendo calistenia, porque ele trabalha, a isometria trabalha muito isso. Então você fica forte, mas definido, né? Você não fica com tanta água no músculo, essas coisas todas. Você fica bem definido. Isso aliado a uma alimentação. Lógico, né? Lógico, é a base, né? Não, sim, alimentação boa. Por exemplo, eu tenho, pela minha nutricionista, por causa dos campeonatos, eu tenho 6 refeições de proteína por dia. Então, tá lá regradinhos, porque a proteína é que vai te dar essa força muscular, né? Então, eu tenho 6 refeições por um dia de proteína. 6 refeições de quantas horas você se alimenta? 3 em 3 horas, mais ou menos. 3 em 3 Então, de manhã eu faço um shot, né? Limão, cúrcuma, aquela coisa toda. Como uma banana e treino praticamente em jejum. Aí quando eu volto, aí eu começo a alimentação. Essa prática de treinar em jejum eu já vi desde o meu tempo de garoto, de atleta. E eu me acostumei, viu, cara? Me acostumei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, se isso é um mito, se isso realmente acelera o metabolismo, se é bom, se é... Cara, eu não sei para outras pessoas, né? Mas eu treino e eu fico bem. Se eu comer muito, parece que eu não rendo tanto. Então eu só tomo aquele shot, uma banana ou uma fruta qualquer na hora e vou treinar. E eu me sinto com resistência. Tanto hoje eu fiz, né? Fiz movimentos que a gente chama de combo, que dá 1 minuto você fazer todos os movimentos na barra, sai, descansa 1 minuto, faz, volta de novo. Fiz tranquilo. Tava em jejum. um circuito. É um circuito. Fiz, tava em jejum e tal. Fiz 1 hora de treino, voltei, aí eu me alimento. Aí eu me alimento bem, aí de 3 em 3 horas comendo proteína, todas as refeições. Que tipo de proteína você falou? Frango, peixe, carne, ovo, são esses alimentos. E carboidrato você consome? Também, consumo. Consome carboidrato? Consumo. Eu basicamente a minha dieta não tem carboidrato. Eu consumo porque eu preciso de energia também, né? Eu preciso da proteína para o músculo, mas eu preciso Do combustível. Que senão vai faltar na hora de você pôr. Por exemplo, eu fui lá para Caruaru, né? Saí de Recife, fui para Caruaru disputar o campeonato. Eu fiquei em 6º lugar. Só que você tem que entender que o mais velho tinha 25 anos e eu 60. Então, quer dizer, a energia, ele tinha que fazer 2 minutos de apresentação. Eu também. Então, 2 minutos para ele cansou. Eu vou cansar muito mais. Mas por causa dessa alimentação que eu tenho bem preparada, né, de comer carboidrato, essas coisas, então eu consegui ter essa resistência também, essa energia de 2 minutos fazendo o campeonato. Essas competições são por faixa? Então, como é que é? Não temos faixa etária ainda, porque não tem. Não tem? Não tem. Então é como vale tudo de antigamente. Como existe tudo. Peso, não existe. Não tem nada disso. Vem lá, vai lá. Só vai lá pro pau. Briga de igual para igual. De igual para igual, independente da idade, peso e tamanho, né? Independente. Essa competição acabou. Então, aí o que acontece? Eu fui campeão paulista da mesma forma, só tinha menino. Eu fui campeão, fiquei em 5º lugar no brasileiro, também só tinha menino. Aí, cara, eu fui pro Arnold. Maravilha. Eu fui pro Arnold e tinha 30 meninos lá, do Brasil todo. Eu fiquei em 10º. Só que assim, eu comecei a lutar para que tivesse Master. Tinha que ter. Tem que ter. Aí nasceu o Master em Teresina. Nossa, eu fui lá fazer, foi o primeiro Master brasileiro o ano passado. E aí, quando eu cheguei lá, o nosso Master assim, é 40 mais. Porque não tem, Tem, é de 50 e 60, não tem, então é 40 mais. Só tinha o Gilson, que é o organizador que está fazendo esse campeonato mundial, que tem 53, e eu, de 60. E fomos pro campeonato, lá, primeiro Master. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, pô, a gente só começou porque te viu no Instagram. Só começou porque todos que estavam lá, disputando, me viram e foram motivados.
Aí O pai de todos. eu me senti assim mesmo. Me senti assim mesmo. Aí fizemos, cara, eu fui campeão, primeira vez campeão brasileiro de Master. E no mesmo ano, 2024, no final do ano, nós tivemos o primeiro campeonato paulista de Master. Que também fui eu, Gilson, de novo, era o de 53 e o resto de 40. Né? 40 e poucos anos. E eu fui campeão paulista também do Master. Então, quer dizer, ainda estamos batalhando, mas foram 2 campeonatos. Agora eu vou participar do Campeonatos do Sul, quem vai ser em Curitiba. Não tem Master, é só moleque. Essa calistenia para quebra de braço também deve ser. Sim, deve dar você fica muito. Os caras não fazem a puxada com um braço só, eles fazem com um braço só. Puxa. Queda de braço, o cara fica um monstro ali. Fica. A fazer a queda de braço. Fica. Tem um menino que é o Bruno Cagil, que tem um CT em São Bernardo. Um abraço, hein, Bruno? E ele foi campeão do bodybuilding treinando calistenia. Ele ficou com o corpo tão bonito que os caras falaram, você precisava ir. E ele foi, sem muitas pretensões. Chegou lá, o cara foi campeão. Estourou. E até ganhou passagem. Uma categoria o quê? Mais fitness, né? Até ganhou passagem para ir para os Estados Unidos para disputar o campeonato lá. Porque ele ganhou em primeiro lugar, ele teve direito fazendo calistenia, cara. Então você ia para academia. Sem ir para academia. Não, ele não faz academia, só calistenia. Agora, a musculação, ela não ajuda a calistenia ou dá para conviver os dois ou não? Eu faço a musculação, mas ela não é para hipertrofia. Eu treino às vezes 1 ou 2 vezes na semana, né, a musculação, mas é tipo assim, para dar resistência. Então o que eu faço? Supino, ponho lá 60, 70 quilos e faço 30. Vou pro chão, faço 30 flexões, faço 30 abdominal e volto para fazer. Então é para dar, eu uso só para dar resistência, não para fazer hipertrofia, entendeu? Para dar uma resistência, um endurance. Endurance no corpo. Endurance. Exatamente. Para que você tenha aquela energia para fazer os movimentos e força. E para um cara como eu que quer perder 7 quilos, tenho 77, eu quero ficar com 70 aí. Tem que ter aeróbico. Tem que ter aeróbico também. Tem que ter, porque eu corro também, né? Sei a cor. Eu perguntar isso. Eu corro, faço corrido também. Essa minha escalada. Sem aeróbico, aí... Essa minha escalada com a dieta Grace, de 104 quilos até agora 77, praticamente fiz 0 de aeróbico. Então. 0 de aeróbico. Mas agora parece que bateu, que chegou num ponto que não consigo descer tão rápido quando eu vi. Eu vim também nessa escalada há 3 anos, né? Também não ficou nenhuma pele caindo, eu tô normal, mas tem muita coisa improdutiva. Uma das coisas que os meninos perdem para mim é na resistência. Eu com 60. Mas por quê? Porque eles não fazem aeróbico. Porque a gente precisa do cardiovascular. Né? A gente precisa também ter essa resistência cardiovascular. E aí, corrida, pular corda, aí o que você quiser, mas precisa. Eu corro, 1 vez por semana eu faço lá meus 5, às vezes 10 quilômetros. É muito, hein? Mas eu acostumei porque eu fazia. Nesse dia aí, você já veio de corrida? Oséias. 5 km eu acho um... No sábado, eu disputei o campeonato. O dia inteiro disputando o campeonato. Aí o Oséias virou pra mim e falou assim, amanhã eu vou te chamar 4h30 da manhã. A gente chegou em Recife 10h30 da noite. Aí ele falou, vou te chamar porque a gente vai fazer uma corrida ali na praia da Boa Viagem, de 10 km. Eu falei, pô, cara, você me avisa agora. Eu fui fazer a corrida com ele. Cara, no dia seguinte. 10 km. 10 km. Não é fácil não, Edson. Não. Fácil não. Nadar também ajuda na calistenia? Nadar ajuda, mas eu já não sou muito da natação. Né? Eu nado, sem nadar bem, mas eu prefiro correr. Aí é mais prático, né? Mais prático. Aí você gosta, né? Mas a corrida é um negócio que... São Paulo tem esse privilégio de ter muito parque, né? Então, mais ou menos perto da sua casa vai ter um parque. Mas é a questão... Você mora do lado? Eu moro do lado. Aí é um privilégio. Atravesso a rua e tô daí no parque. Aí é um privilégio, porque essa questão de São Paulo tem muito parque, mas a questão de estacionamento é que pega. Você quer ir pro Ibirapuera, meu irmão? Deixar um cara pegar um Uber, pegar um táxi ou dar um jeito de ir caminhando, mas ir de carro para ali é um sofrimento que não tem onde parar e já perde
É ruim para chegar e ruim para sair, né? Então, mas hoje, né, o que está acontecendo? Tem várias praças. Tem, por exemplo, fizeram um tipo europeu, um centro de calistenia, no Parque Radical, que é no Bom Retiro, sabe? Pô, meu, ali é emborrachado, maravilha. Então tem Esse Parque Radical é um bairro da Avenida do Estado, né? E tem uma pistazinha de atletismo sintética, né? sim, pô, tem skate, tem tudo. É maravilhoso lá, maravilhoso. Fizeram lá, gastaram 50 pau para fazer no parque. E fizeram um. Então, e ali tem estacionamento à vontade. Então tem muitos lugares, né? Em São Paulo. Também eu conheço no estacionamento não. É, estão criando bastante. E como foi que você teve a ideia de sistematizar essa prática toda no seu livro? E no livro, mostra o livro aí pra gente. Esse aqui eu não trouxe o e-book, porque o e-book tá lá. Eu não trouxe ele. Esse aqui é um outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que eu fiz? As pessoas começaram a entrar no meu Instagram. Pô, me dá uma dica. Pô, me dá uma dica. Aí eu comecei a postar algumas dicas. Eu falei, pô, por que não escrever? Eu não, eu comprei, né, um livro italiano que é de treinamento de calistenia, porque aqui no Brasil não tem um livro físico com bastante coisa que você possa extrair, né? E esse livro italiano custou caro e dessa grossura, eu comecei a traduzir. Eu falei, pô, eu podia realmente ensinar as pessoas o básico, que são esses 5 fundamentos básicos. Ensinar o básico já muda a vida de muita gente. Então aí tanto é que já vendeu mais de 1000 no meu só foi lá no Instagram, eu nem faço muita propaganda dele. E aí eu então contei a história da calistenia, contaria a minha história, falo um pouco sobre nutrição, falo sobre a importância de tomar água, do sono, né, de suplementar. Enriqueci com bastante coisa, com a ajuda dessa médica, que é a doutora Chiara Brandão, ela ajudou a escrever alguma coisa. E aí eu fui mostrando os movimentos que você pode fazer sozinho, como fazer com fotos, tal. E aí nasceu esse e-book. E aí eu coloquei preço pequeno só para as pessoas terem. E aí começou a vender. E na Portugal, tem gente que compra dos Estados Unidos. Tá bem, né? Qual é a dica que você daria e no final falar onde compra esse e-book? Uma dica agora. Uma dica. Uma dica. Quer começar a fazer barra? Nunca fez. Primeira coisa, fazer a barra australiana. Você pode pegar essa mesa aqui, apoiar sua mão, vem com o joelho dobradinho, corpo reto, travou o abdômen e puxa. Lógico que seu corpo vai estar mais para baixo. Isso aqui chama barra australiana, porque você fez o quê? Você diminuiu a alavanca do seu corpo. Depois da barra australiana, pendurar na barra e ficar pendurado. Só para sentir travando a escapa. Fez isso? Terceiro passo, põe um elástico, põe no pé e ajuda a puxar o elástico. Quarto passo, só negativa. Dá um pulinho, segura aqui e vem abaixando. Dá um pulinho, segura e vem abaixando. E aí você vai ganhar força para poder fazer sua primeira barra. Essa é uma dica que até eu coloco no meu Instagram. Isso aí, sensacional. E a barra você acha que é o exercício mais completo que tem? Completo. Tem um homem lá que ele é segurança do pessoal da Casas Bahia. Ele estava meio obeso, e vem lá e falou, pô, tô com triglicérides, tô todo alterado, tal. Aí eu comecei a passar uns treinos para ele e a primeira coisa foi fazer barra. Esses dias ele, já faz tempo, mandou uma mensagem para mim, ó, tá tudo regulado. Minha diabetes regulou, tô feliz da vida, perdi peso, tal, e já tô fazendo umas barras. Cara, ele começou também do zero. E fortaleceu, e é um segurança, precisa realmente ter energia. Precisa ter uma complexão física. Sim, entendeu? Então isso é legal, é gratificante, vamos dizer assim. E a versão do livro aí, como você falou, como é o nome do livro? 365. Então esse aí, né, dá para ver aqui, ó, 365 dias de encorajamento. Esse livro é o resultado da vida, né? Eu comecei a mandar uma mensagem das minhas reflexões, eu comecei a fazer certas reflexões, pensamentos e como as pessoas não gostam de ler muito, então eu tinha um grupo no Instagram, no WhatsApp, e aí escrevi e mandava. Aí, puxa, isso aí calhou para mim hoje, olha, precisava ouvir isso hoje. Eu fui escrevendo.
E aí as pessoas começaram a dizer, por que você não escreve o livro? E aí minha esposa, por que você não faz um livro? Falei, E aí foi tanto incentivo que aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha registrado e fui colocando. E eram muitos os registros, então eu falei, pô, dá para fazer um para cada dia, né? E aí eu fiz. Tem um aqui que eu gostaria de ler. Pois não, antes de você fazer essa leitura, tem um negócio que eu achei muito importante. Você disse que a sua esposa lhe incentivou. E me incentivou. Como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. Então imagina a mulher dizer, perde teu tempo, vai fazendo isso aí pra quê? Tem que fazer alguma coisa aí que dê dinheiro. Blá, blá. Não, aliás, a calistenia, ela é a número 1 que mais me incentiva. Às vezes eu falo, pô, né, quando meu filho estava com câncer, que eu fui disputar o campeonato em Brasília, que a gente teve a notícia disso, eu tava mal. Falei, pô, eu não vou para Brasília disputar campeonato, vocês vão ficar tudo aqui, eu não tô legal. Ela falou assim, não adianta nada você ficar aqui, vai lá porque vai ser bom para você. E realmente, cheguei lá, cara, aí o estádio, o ginásio tava sabendo tal, quando eu fiz a apresentação, ficaram de pé, aplaudiram, pô, aquilo lá foi sensacional. Troca de energia com troca de energia. E aí ela que me estimula e me incentiva. Vou ler aqui. Olá, manda bem. Bom, vou contar primeiro o que eu escrevi, porque sempre que eu escrevo tem a ver com a minha experiência. Minha filha, né, ela pegou um cachorro lá sendo maltratado, era um pitbull, chamado Bolt. Aí ela foi lá, tal, resgatamos, ficamos por um tempo com esse Bolt. Eu tenho uma cachorrinha que é resgatada também, ficamos com esse Bolt, aí uma pessoa pegou ele. Na mesma semana que uma pessoa quis adotar, que a gente levou, que era amiga da minha filha, na mesma semana apareceu esse cão chamado, que a gente pôs o nome de Trovão, também um pitbull, só que o que fizeram? Amarraram em uma praça e estavam dando paulada nele, estava todo machucado. Né? E uma certa idade aí a gente pegou, resgatou, cuidou, pegamos amor por ele. E aí a Aline, que é uma amiga da minha filha, pegou esse cão. E aí ele acabou morrendo esses dias aí, né? Quando eu escrevi isso aqui. Por quê? Eu escrevi isso aqui por duas coisas. Primeiro, um filósofo diz o seguinte, ele disse assim, disse um filósofo pop que as pessoas estão deixando de ter filhos para ter cachorros. É muito mais barato, dá menos trabalho e dura menos, conclui o filósofo. Eu escrevi, ele não entende nada sobre pets ou sobre afeto. A ciência mostra que os pets liberam ocitocina em nosso sistema nervoso, o hormônio responsável pelo vínculo afetivo que sentimos ao olhar uma criança, um bebê. Eles também estabelecem fortes vínculos com os humanos, realizando um imprint, ou seja, enxergam seus tutores como figuras maternas. Além disso, os pets reduzem nossa frequência cardíaca e entram em sintonia com o cérebro emocional dos seres humanos, o que proporciona uma sensação de conforto e companheirismo. Isso aqui é uma grande verdade, viu? Escolher ter um pet é aceitar o preço mais alto do amor, a perda, já que eles partem antes de nós. Muitos evitam ter um pet por já terem experimentado a dor dessa partida. Trovão partiu, mas deixou sua presença amorosa. A morte limita nossos amores ao tempo, mas o amor que fica existe fora desse tempo. Em tempos de amor líquido, o amor de um pet é palpável e presente. O difícil mesmo é dizer adeus. Então, eu escrevi isso aqui por causa dessa questão. E dentro do livro, desses 365 dias, tem um monte de histórias, palavras, que é para encorajar as pessoas, transformar valores. Eu quero provocar as pessoas, sabe? A refletir, a se perceber, enfim. Eu vou estar num tempo, a pessoa no outro, talvez a concorde, talvez a discorde, mas eu queria interagir com as pessoas dessa forma, fazendo as pessoas ter essa reflexão. Então, uma vez por dia ela vai parar, vai meditar naquilo que ela leu e vai ter uma reflexão a respeito de si ou do outro. Essa questão do pai tem uma coisa sensacional. Você falando aí, eu pensando em meu cachorro, tá com a minha ex-mulher, mas ele vai voltar para mim. Realmente, você falando isso, a dor da perda é muito pesada, né?
Quando tem essa ligação, né? Que... Porque realmente tem, eles têm. Eles têm, né? A gente tem lá a nossa pet, que pegamos ela com um mês também, tinham jogado ela no lixo, ela com as patinhas todas tortas, a gente tratou ela com gesso, tinha um mesinho. Hoje, meu, ela me vê, ela já pula, lambe, e bem, faz carinho, e fica uma pet bonita, né? Então, só de pensar na perda, minha filha já fica toda dolorida, né? Mas faz parte, eles têm uma vida mais curta, né? Mas o amor, é aquilo que eu falei, o amor fica. Bueno, filho, é emocionante essas palavras, meu amigo Galo. Emocionante mesmo. E o segundo livro que você... Então, esse aqui... São reflexões sobre a vida. Sobre a vida, né? Para tocar nossa... Que fala exatamente sobre fé, saúde, amor, generosidade. Tem várias histórias aqui que a gente vai contando a respeito de incentivar as pessoas a ir. É uma história, uma coleção de experiências da sua vida. Experiências da minha vida, né? Que eu coloquei aqui. O outro é o e-book, que agora já está nessa mesma editora. Essa editora aqui, ela hoje faz os livros do Augusto Cury, ela que, né, edita os livros dele, e ela vai editar, porque não tem nenhum livro físico de calistenia. Então esse e-book já está sendo reprogramado, né? Está lá na gráfica, para sair, talvez no mês de março vai sair ele físico, O livro físico. Para iniciante, e eu já estou escrevendo o segundo e terceiro módulo, que é para intermediário e avançado. Um livro com fotos explicando... explicando os movimentos. Vai ficar um livro bonito até. Vai ficar bonito. Um livro desse, similar a essa proposta, do mestre Rodion Gracie, tem um livro chamado, acho que Gracie Jiu-Jitsu, o nome do livro, se não me engano é isso. E é um livro que ele fez com o pai dele, Hélio Gracie, mostrando várias posições de jiu-jitsu, e um cara fez depois uma implementação que você coloca o celular em cima do livro e vê aquele movimento lá de realidade aumentada, né? Sim. Pelo celular, do movimento da foto tá no livro. Achei um negócio interessantíssimo isso. O segundo que nós vamos fazer, que esse aí já estava praticamente pronto, a gente até já conversou com a editora, que são os movimentos, os modos, vai ter esse QR Code, que você entra lá e vai ter o vídeo. O vídeo, olha aí. Entendeu? É muita modernidade hoje. Vai ter o QR Code e depois o vídeo. Mas esse aí eu tô ainda montando. O cara vê o movimento no livro estático e no celular. E no celular vê o movimento gravado. Maravilha. No YouTube. Para que a pessoa comece, tudo bem que é ter o tempo de cada pessoa na progressão de faixas, né, de pulseiras, perdão. Mas qual é o tempo médio assim de uma pessoa normal e quantos dias na semana a prática vai ficando natural do corpo? Então, se os primeiros dias o cara deve nem conseguir levantar o braço, né? Então, a gente, por exemplo, como na musculação, a gente pode treinar um movimento num dia, outro movimento no outro no outro, ou fazer full body, que aí faz o corpo todo. Um dia, descansa o outro e faz no outro. Então, dá para a pessoa em um ano evoluir muito, muito, mas muito mesmo. Essa aluna que eu tenho agora, que é lá de Ibirapuera, ela tem 41 anos, né? Mulher com 41 anos, e tá ganhando uma força, quem entrar no meu Instagram vai ver, absurda, de fazer já 5 barras sem elástico, sem nada, e fazer alguns movimentos já. Não mexe com ela, hein? Se ela der... Cara, não... ela tá forte, a menina tá ficando... Você vê ela assim, ela não é corpulenta, ela tem um corpo magro, mas uma força, cara, absurda. E tá 41 anos, né? Ela falou, não, eu quero manter minha musculatura e tal, e vai manter fazendo isso. Para quem pratica pilates, por exemplo, é possível fazer uma transposição para calistenia, né? Para poder dar um upgrade aí, um upgrade na... Eu leio uma aula, tem uma amiga que ela é professora de pilates, né? E aí... Pilates não pega peso não, né? Não, é só o peso do corpo e as máquinas que eles usam, aquelas máquinas, né? E aí ela juntou outras 3 professoras e eu dei uma aula da academia dela de pilates. Junto com ela, eu dei uma aula online para as outras 3 professoras que ela chamou. Elas ficaram toda quebrada no dia seguinte,
porque são outros movimentos, mas é legal porque completa, né? Ela complementa, vamos dizer assim. Dá para complementar o Pilates com a calistenia com o Pilates, né? Porque você trabalha bastante mobilidade. E a dica aí pro pessoal da arte marcial, procura fazer calistenia com galo, porque você vai ter um upgrade muito grande. Ajuda muito, ajuda muito. Tem algum, por exemplo, boxer que você sabe que fazia isso? Então, tem o Anderson, que é um lutador de boxe, né? Que é profissional do boxe, e ele faz calistenia. E ele tem ganho, não sei qual que é a categoria dele, não lembro agora, o peso dele, mas ele tem ganhado todas as lutas que ele faz. E ele faz calistenia, com a gente lá. E já é avançado aí. Já é avançado. Então esse cara deve aguentar porrada Aguenta. por muito tempo, né? Porque além do corpo estar com a musculatura preparada para levar a porrada do boxe, ele tem a resistência orgânica, porque tem cara que é muito forte, mas é um neném. Se você dá uma porrada nele, aquele músculo do cara, o cara perde a força inteira, depois leva uma porrada no braço. E é bem forte. Sabe que tem boxer que dá a porrada no braço para cansar o braço do outro, e o cara depois, principalmente os caras mais maçudo, né, com mais volume, depois de um tempo da luta, o cara não consegue nem levantar o braço. Sim. De tão pesado e esgotado que o corpo fica. Então, o que acontece? Que a calistenia, você fica no excêntrico, né? No isométrico lá. Então você tá usando as fibras todinho. Vem de dentro para fora, né? Dentro para fora você tá usando as fibras, tá ali. O tempo todo, né? Então, quer dizer, te dá essa força aí. Que ele faz, e ele tá indo bem, viu? E nosso amigo Ozeste, ele tá evoluindo. O Oséias, ele começou do zero também e hoje ele faz bastante coisa. Aí o Oséias aprontou comigo. Aí eu fiz isso no sábado, corri com ele no domingo e 6 horas da manhã ele me levou para dar aula numa academia que ele vai lá. Até tirou umas fotos. E aí, que é o Will, que é um amigo lá também, aí a gente foi fazer o treino de calistenia e um endurance lá, né? Aí eu falei, bom, você me trouxe, agora você vai me seguir. Então você não vai parar, não. Matamos o velhinho. Mas ele foi. Tá indo bem, viu, cara? Tá indo bem. Tá indo bem. Eu vi aí os movimentos que ele faz no Instagram. Os caras, vai você mesmo tá fazendo. Não, ele tá querendo se preparar agora para um campeonato que vai ter para iniciantes. Aí ele vai participar desse campeonato. De nada melhor que o campeonato que você se desafia e vê pessoas até com mais idade que você fazendo, e é possível, né? Tudo é possível, né? Tem um outro amigo também que é treinador de calistenia, o Danilo, que também dá aula para um outro que faz jiu-jitsu. E esse, né, chegou pra gente e falou assim, pô, eu tô meio desanimado com tudo, tal. Aí eu falei para ele, ó, você quer animar? Vai pro campeonato. Por quê? Porque você não quer fazer feio, você vai se preparar e mesmo que você não ganhe nada, quando você sai do campeonato, você fala que eu preciso melhorar mais ainda. O campeonato te dá esse desejo de melhora e te dá ânimo e disciplina. Te dá aquela gana demais, como diz os espanhóis. Dá gana demais. É preciso a gente ter isso. Então aí, competição na vida para poder querer. Então eu com esse negócio de ter que ganhar com os meninos, eu tô sempre treinando e me motivando a melhorar. Então, por exemplo, minha performance, ela tá de um jeito, cada vez eu tô procurando elevar o nível dela, né? Fazer uma performance ainda melhor. Mas por quê? Por causa dos campeonatos, porque a molecada tá crescendo muito. Quem é o número 1 do Brasil hoje? Número 1 no Brasil é o meu professor Tavares. Ele não só é o número 1 no Brasil, no mundo. No mundo. Ele tem 2 cinturões. Um no México e outro em Los Angeles. Ele ganhou os campeonatos lá fora, Espanha, Rússia, tem vários campeonatos. Dois cinturão, hein? Feito. Tem cinturão também. Foi lá para Dubai, garantiu-se do cinturão, porque lá fora tá muito organizado isso. Já tem federação, já tem tudo. Aqui que nós começamos muito tarde e estamos organizando agora. Se fala em Olimpíadas dessa prática, não. Se federar e confederar, é possível. É possível. A terceira modalidade mais praticada no mundo. Terceira mais campeonato lá na escola. Qual é o primeiro? Diz que é o judô? É a primeira prática. Não sei qual que é a primeira prática, não vi. Só peguei essa parte da terceira modalidade. Mas eu acho que a primeira é corrida. Corrida? Acho.
E existe uma filosofia na calistenia, como existia, que as artes marciais também, houve uma derrocada muito grande. O MMA esvaziou muito as artes marciais. Que antes você fazia o karatê, tinha a filosofia do karatê, o judô, o taekwondo, o kung fu. Você era criado naquela doutrina e tinha Uma linha. uma linha de pensamento. O pessoal do jiu-jitsu também. Hoje, com o MMA, isso foi se perdendo muito e hoje ninguém mais faz uma arte marcial. Todo mundo faz um pouco de tudo e acho que tem até academia que você já começa praticando MMA no mundo inteiro, né? A calistenia tem algum tipo de filosofia, de hierarquia, de tipo um mestre para seguir? Como é que é? Ainda não, né? Temos esses campeões, que tem vários no mundo, que a gente tem vários movimentos que a gente toma como modelo deles. Tem muita coisa escrita lá fora, aqui não. Tem pouca coisa que fala sobre a calistenia aqui no Brasil, né? Que nem esse livro italiano aí, que explica tudo, os movimentos, tal, como começar, como iniciar, como os músculos que eu uso, a articulação, tudo. Nós não temos isso aqui, né? Então a gente não tem ainda uma filosofia. Mas assim, o que eu acho legal? CrossFit é uma marca. MMA é uma marca. Para exatamente ter venda. É isso. Calistenia não entrou nessa de marca de venda aí ainda, e eu espero que não entre, que fique como um esporte, né? Que realmente beneficia. Porque você vê lá no parque, às vezes aparece um menino, você está fazendo, me ensina, eu ensino. Aparece um drogado, pô, já aconteceu, o cara fica tão estimulado com aquilo, para de usar as drogas. Então é um esporte que todos podem praticar. E acessível, barato, né? Acessível. O corpo à vontade em um parque, né? E que não significa que só a galera da periferia que pratica. Porque, por exemplo, tem o nosso amigo JP, que é professor de calistenia, que é o professor do Rodrigo Faro, do Pablo Marçal, porque ele mora naquela região. Esses caras, eles estão aparecendo na televisão falando sobre calistenia, né? Um dia desse aí, o Rodrigo Faro falou do corpo dele, que ele conseguiu através da calistenia, que é esse menino está ensinando, o JP, né? Que inclusive nesse campeonato de Curitiba ele vai ser o meu adversário. É um menino. Então, quer dizer, a calistenia está na periferia, ela tem essa possibilidade, mas não só na periferia. Ela é um esporte que qualquer pessoa, tanto é que o Rodrigo Faro montou na casa dele um espaço para treinar calistenia. Isso aí você vê no Instagram, você entrou no Rodrigo Faro, você vai ver isso aí. Para começo da prática da calistenia, há uma preparação de alongamento, soltura, aquecimento, como é que é? A gente, principalmente aquecimento. Como eu não conhecia nada no começo, eu rompi os bíceps. Do primeiro ano de calistenia. Não foi a culpa da calistenia. A culpa foi minha de exagero. E no dia que eu rompi, eu peguei frio, sem alongar, sem nada, e fui lá fazer um movimento extremamente difícil. Pô, Teve que operar? teria que operar. Mas por quê? E eu escrevo isso no meu e-book. Os cuidados que as pessoas têm que ter para não se lesionar. E aí eu coloco o aquecimento, o alongamento, a mobilidade, tudo aquilo que é um preparatório para você fazer. Que seria o aquecimento, por noite? Porque o que é que eu sinto hoje? Apesar de, já faz anos, mais de 10 anos, eu acho, a minha cirurgia do humor. Mas se eu pego, provavelmente no frio, e pego, ou dá um peso, ou às vezes a gente tá se sentindo melhor, né? Faz aquele peso maior da musculação, eu já sinto o ombro. Eu falei aqui no início que o cara me desafiou para fazer supino, eu falei, eu não tô aquecido. Porque o que eu faço quando eu vou fazer supino? Eu trabalho bastante o manguito com elástico, ou naquela rodaina que você tem bastante manguito dos dois lados, com esse movimento, para aquecer, porque querendo ou não, você está usando o ombro para fazer. Eu faço, aí eu levanto 100 quilos, mas eu começo pondo 10 de cada lado, e aqueço o movimento fazendo. Do mesmo jeito que na academia você põe pouco peso e aquece, né? Porque você está fazendo aquele movimento e aquecendo. Na calistenia é a mesma coisa. Eu vou fazer um movimento forte, eu vou aquecer primeiro fazendo o balanço daquele movimento. Então tem vários movimentos que você vai fazer para ter aquela mobilidade, outro para aquecer e alongar. É isso. Alongamento da parte superior e inferior também?
inferior também. Porque a gente usa as pernas. Usa também as... Usa. E a calistenia também reduz perna, melhora, define perna também? Define. Você fazer o pistol, por exemplo, você está com uma perna só e agacha com a outra esticada e levanta. Agacha e levanta com uma perna só. Com a outra esticadinha assim, ó. O fato de esticar a perna, você está usando toda a sua musculatura. Depois troca. Tenta fazer isso para você ver a força que você precisa ter na perna para fazer. Esse é um dos movimentos. Lógico que para chegar nesse, tem todo um progressivo, né? Para você fortalecer a perna. Agora, você quer pegar, por exemplo, eu não tenho uma perna gigante, eu tenho força na perna. Ah, quero ficar com a perna gigante? Aí você tem que pôr um pouco de peso para a perna ficar gigante. Mas para calistenia isso ajuda ou não? Atrapalha. Atrapalha. Excesso de músculo atrapalha. É ficar atrás. Só que assim, eu tenho força. Né? Eu corro 10 quilômetros de boa, sem sentir. Eu faço a panturrilha, como todo mundo. Treino toda a musculatura, todos os músculos. Tá? No começo, a parte superior é o que pega no ensaio mais. Esteticamente evolui mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Indo aqui na parte eclesiástica, queria falar um pouco dessa parte aí. Qual é a linha eclesiástica aí que você trabalha? Eu sou formado pela Batista, né? Minha formação é Batista. Então eu trabalho mais ou menos essa linha da Igreja Batista. A Igreja Batista, é. Eu tenho 32 anos de ministério no mesmo local, né? Pastor há 32 anos lá em Vila Rica, que é a comunidade que começou na minha casa, como dizer, com um grupo familiar, né? Atendendo as pessoas. Aí montei 2 travinhas, pus na rua para jogar bola com a molecada e fui trazendo pro grupo e foi crescendo. Ficou 100 pessoas na minha casa, não cabia mais naquela época. Caramba, então você é pastor, Edu? Sou pastor. Aí naquela época o pastor Carlos Alberto, que é da Comunidade da Graça, me desafiou a começar a abrir uma comunidade, né? E aí eu comecei, lá em Vila Rica mesmo, onde eu morava. E a sua linha já era batista? Sim, porque a minha formação é batista, né? E aí fizeram... Calvinismo, né? Calvinismo. Mas assim, eu vou dizer que eu sigo mais o que J.I. Parker disse num livro dele. Soberania e o Evangelismo. É o nome do livro. Então ele fala que soberania de Deus e o evangelismo é como 2 linhas de trem. Elas nunca se cruzam, mas elas caminham juntas. Vão dar no mesmo lugar. Então eu adotei para mim esse pensamento de J.I. Parker. Eu também acredito assim. Existe a soberania de Deus, não a ponto de Deus determinar tudo, né? Um determinismo, não, você vai casar com tal pessoa, já está determinado isso. O calvinismo mais ou menos pensa assim. O calvinismo Mais radical. que é lógico, é lógico, mas ao mesmo tempo é cruel também. Porque Então eu não sigo essa linha, né? Então, vamos dizer assim. E eu sigo mais a linha... A minha visão lá de comunidade é pastoral mesmo. É você levar as pessoas a ter uma relação íntima com Deus, mas uma relação também, porque todos nós precisamos de Deus, mas nós precisamos do outro. Então eu levo muito as pessoas a entender o seguinte: Deus só vai ver, só é visto, só é apalpado através de nós, da maneira que nós vivemos, da maneira que nós amamos, da maneira com que eu me relaciono com o outro, é que Deus vai ser visto. Porque quando Jesus esteve aqui, ele disse: vocês não estão vendo o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quando é que você viu Deus? Nas manifestações do amor de Deus através da pessoa de Cristo. determinismo e a prática da predestinação, né? Sim. É algo que é muito bom, tem para mim fundamentos bíblicos, tá lá que tem os 2 lados, né? Os 2 lados. Aquele que o Pai me deu, eu nunca jogarei fora, exceto o filho da petição, que era Judas. Mas tem os 2 lados, eu sei disso. Mas é um pouco, alguém da Assembleia de Deus há muitos anos, não sei nem quando, acomoda muito você trabalhar uma vida com, se eu já fui salvo desde a fundação do mundo, então
é muito complicado. Eu tinha uma frase de um cara que eu já li há muitos anos, sei lá, eu sou cristão en passant, cristão passado. Hoje eu me considero cristão, tenho buscado a graça de Deus através de pouca leitura, mais oração. Tenho até me desafiado a fazer algumas palavras aqui nesse canal. Fiz uma, vou fazer mais. Mas o que eu hoje, inclusive, fui frequentar a igreja católica. Veja só como a vida é. Eu comecei na igreja católica, depois completamente aquele repúdio quando você vira protestante, né? Base forte, mas depois daquelas circunstâncias da vida que eu te falei, eu comecei a frequentar a Igreja Nacional do Brasil, ali nos Jardins, né? E tenho me sentido bem, porque justamente o sistema de igreja hoje tradicional, para uma pessoa que é divorciada como eu, você vira um leproso, literalmente. Esse é o ponto. Você chega na igreja, já se aborda, você é divorciado, você já mal chegou Já para escutar uma palavra. Eu quero aqui só escutar uma palavra para me curar minha alma. Você já tem gabinete marcado para você. Ah, vem aqui, vamos conversar. vou te convidar para você conhecer lá em Vila Rica. Tá poucos aqui. Cara, você não quero isso, velho. Eu tô com a alma cansada, doente. Eu quero só ficar aqui e assistir o culto. Mas as igrejas têm essa configuração, porque com a igreja, também tradicional, os primeiros dias da igreja já vieram com um cartãozinho de dízimo assim. Você vai dar o dízimo tal, quantas parcelas você vai dar e tal. Então, não vejo problema nenhum com o dízimo, na verdade. Eu até nem acredito no dízimo como bíblico, eu acredito em algo maior, que é a oferta. A minha visão é meio maluca, né? Eu acho que o dízimo, Mas é isso mesmo. o dízimo ele foi estabelecido, Imperalidade. tem as traduções da 10ª parte tal da Bíblia, mas quando você fala da oferta da viúva, por exemplo, que era o 100% dela, é muito maior do que eu pensar um 10%, que é 10% da empresa, 10% do bruto, do líquido, fica nessa mesquinharia com Deus. Mas a oferta é algo que diz assim, vem cá, ganha R$ 1.000 por mês. Quanto você acha que cabe ofertar para a obra de Deus? É 900, como o cara da Colgate fazia, que dizem, né, o dono da Colgate, é 100, é um menos impostos. Então, esse negócio... Cara, eu sempre ensino o rebanho o seguinte, que a questão do dízimo e das ofertas é liberalidade, é o coração da pessoa. A Bíblia vai dizer que a gente tá lá em Coríntios, né? Que você dá segundo propôs no seu coração. Não por constrangimento, mas com liberalidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Dar com alegria é algo que você só faz isso de coração. É o caso da viúva, é caso da oferta de Abel. E aí, por exemplo, você tá sua mãe passando mal e precisa fazer um depósito para ela. Aí a pessoa fica, dou o dízimo ou cuido da minha mãe? Vai cuidar da sua mãe. Vai cuidar da sua mãe. Por quê? Porque isso também Isso é desafiador, você tá falando. é desafiador. Mas aí, É desafiador. Só que eu tô livre disso. A comunidade que eu vivo, eu não dependo disso. Depende de Deus, Deus sustenta aquela obra. Agora, tem as pessoas generosas, tem as pessoas amorosas? Tem. Que investem, que mantêm a comunidade, né? Sem peso. Porque isso não pode ser peso. Nem para mim, nem para você. Vira que Deus for um peso na sua vida, para qualquer coisa, ele já não é Deus na sua vida. Então, porque o que acontece? Por exemplo, eu estava falando do Brennan Manning. Ele escreveu o seguinte, que eu nunca vou conseguir ser o que eu queria ser e o que eu deveria ser. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. Isso é muito importante porque existe a questão que a gente se cobra muito, se culpa muito, e ninguém vai passar por essa vida sem ferir e ser ferido. Ninguém. Eu vou ferir alguém, alguém vai me ferir. Então, como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente trabalha essa contabilidade? Você que é contador, tá? Como que a gente paga é o perdão. Então, e como que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso quando eu entendo que Deus é um Deus de amor tão grande que me perdoa de verdade. Então eu posso andar nas relações com as pessoas, eu posso te acolher na sua necessidade,
na sua falta, como você está com uma alma ferida, eu posso te acolher do jeito que você é, não do jeito que você deveria ser. E é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então esse é o evangelho que eu acredito, que eu prego. Não quero criticar nenhuma igreja. Não, nós não estamos aqui para criticar nenhum movimento, mas para falar daquilo que a gente acredita. Eu vejo assim, dentro da minha, digamos, neofé, que não me sinto um neófito, mas tenho uma nova fé de novo, porque eu estou frequentando uma igreja católica. É muito bom, escuto lá a palavra, né, dentro das limitações de receber o que é bom da igreja católica e dentro do que eu creio, que tem filtros do que é o credo católico. Mas é uma igreja que eu tenho me sentido bem porque o próprio contato com a palavra de Deus, independente de quem está falando, é uma pessoa certa ou errada, mas ela tem uma faca de dois gumes que ela vai te trabalhando. Só o fato de eu estar ali de novo é como um exercício físico. Eu estou fazendo um aquecimento ali, escutando ali aquela e vou até achar de novo um lugar que faça sentido para mim. Mas como eu me afastei um pouco total dessa questão de igreja, eu procurei saber como é que é, mas fui para a internet há pouco tempo procurar um pouco, ler um pouco mais. Estou vendo muito aquele cara, Rodrigo Silva. Cara, o cara Adventista, mas ele é 10. Os caras metem o pau, mas esse cara é o melhor cara da internet hoje. Mas ele tem o mesmo pensamento que eu, muitas vezes. Muito, Porque ele não é radical, ele não é humilde, o cara é amoroso, o cara conhece como ninguém a Bíblia. Então eu vejo hoje grandes pessoas que eu já segui, assim, o Caio Fábio, tudo isso, parece que é todo mundo ex-combatente, ferido, um batendo o outro, e agora tá esse negócio da Lagoinha aí, que eu tô achando isso uma coisa assim, coisa mais triste, irmão contra irmão. Então, o que eu acho, Meu Deus, no mundo do evangelho, como é que se chegam num ponto desse, cara? Irmão contra irmão. meu povo, que se reúne comigo lá, porque eu tenho muita gente que chegou criança e casou lá e tem filho lá. Eu tô há 32 anos, mais 5 de grupo, são 37 anos no mesmo lugar. Tem uma menina que chegou com 13 anos lá e hoje tem os seus filhos gêmeos que têm 21 anos cada um. Então, eles já me conhecem. Quando eles vêm trazer notícia, tipo a Lagoinha, essas coisas que aconteceram, eu falo, você sabe que eu não quero ouvir. Porque eu acho cruel, cara, a gente, sem conhecer os fatos, sem estar lá, fazer julgamento. Por quê? Porque a Bíblia me proíbe. Jesus ele vai dizer o seguinte, que ninguém tem direito de sentar no trono. O que é sentar no trono? É eu julgar alguém. É como se eu tivesse sentado no trono de Deus. Eu não tenho essa capacidade de julgar. Porque eu não conheço o seu coração, eu não conheço sua história, eu não conheço sua vida, eu não conheço o que está por trás. Eu não sei como julgar isso, eu não tenho como julgar isso. Que pode ser errado pra gente, pode ser certo pra gente. E, assim, mas pelos frutos, aí vamos citar a Bíblia, né? Pelos frutos os conhecereis, né? Mas tudo bem, você pode conhecer, mas isso me te dá o direito de julgar e jogar isso no ventilador. Por quê? O que a gente teria que fazer? O que os 2 filhos de Jó fizeram com ele? Pegar um manto, cobrir a nudez das pessoas. Então, quando elas poderiam ter criticado, como é que pegou minha irmã, né? Poderia ter feito uma confusão. Eu escrevi isso aqui, quando as pessoas erram, falta quem abraça. Então, abrace mais as pessoas que erram. Acolha mais as pessoas que erram. Porque é isso que ela está precisando, ela já sabe que ela errou. Pois é, aí o engraçado do tudo, por exemplo, como você viu 1, 2, 3 vezes esse negócio de Lagoinha, aí não quero mais vezes, isso não agrega em nada. Se gosta das músicas das antigas, que Deus abençoe os irmãos e pronto. Mas, cara, fica pipocando na sua timeline, né, do YouTube, direto, e um monte de gente comentando, um monte de coisa. É a deterioração. Eu sou pastor e não vejo nada dessas coisas, eu detesto. Pra lá, por isso que eu também tô igual, assim, você vai pra lá. Eu não vejo porque eu acho não agrega nada, agrega, na coisa drói. Nem a minha, nem a sua, nem a de quem tá em volta, cara. O cristianismo parece que evoluiu nesse ponto do dizer, esquece esse negócio, vai cuidar da tua vida com Deus. Porque o que aconteceu? Essa igreja que é worship, né? E começou a, né? Tudo escurindo, feito um cinema, luzes, ela parou ela quis crescer, ela quis ter nome,
mas ela parou de se relacionar com as pessoas no sentido do amor, né? Área VIP. Eu conto a história aqui. O nome chama Guilmar, o texto. Dona Guilmar é uma senhora de... Hoje está com 93 anos. Ela estava com 90 anos quando eu fui fazer uma visita, porque o marido tinha falecido, também com 90 anos, faleceu. Cheguei lá, ela tinha feito uma fritada de jiló, e eu sentei para comer aquele jiló com ela, e ela começou a contar as histórias da vida e dos sentimentos. Foi uma tarde para mim tremenda, porque eu ganhei conhecimento com as histórias dela, e ao mesmo tempo eu pude ser um ouvido para aquela senhora de 90 anos. Para mim, né, hoje se perdeu essa questão de você ter que ser um pastor administrador, um pastor encorajador, um pastor não sei o quê. Você perdeu a questão do pastoreio. Richard Baxter é um livro bem antigo, 1800, 1600 e pouco, que ele ia visitar as pessoas na sua casa, jantava com elas, conhecia o seu rebanho, né? Por que que não faz mais isso hoje? Lógico que a gente tem uma correria, uma vida diferente, mas você não cuida mais das pessoas. Mas a fé tem, mas não tem mais essa relação de comunhão, de amor. Cara, é aí que Deus se manifesta. Então, eu entendo que Os problemas de Sodoma e Gomorra os mesmos de hoje. são os mesmos. Então, é a relação que você tem lá com as pessoas de acolhimento, né? Tem um dia que a pessoa está bem, outro dia ela não está. Às vezes tem uma menina na nossa comunidade que ela tem uma doença autoimune e os rins não funcionam. Ela já teve entre a vida e a morte várias vezes. E ela vai, faz o louvor, canta. Por um tempo não pode mais ir na comunidade. E o que a gente faz? A comunidade está sempre acolhendo ela. Ninguém cobra nada, ninguém obriga nada. É hora da oração, do acolhimento e do amor. Por isso que ela está lá. Entendeu? Então, ela não vai produzir, porque as igrejas só olham para as pessoas em termos de produzir financeiramente e produzir membros. Aumentar Para aumentar o nome, para aumentar a pessoa chegar lá e falar, olha, minha igreja tem tantos membros. Cara, isso aí para mim é tudo e não cabe, né? Então eu acho que eu sou um pastor meio do avesso, assim. Essa questão da pescaria a qualquer custo, e tem até coaching agora pregando, pô. E é natural, cara. Por exemplo, né, tivemos lá com Oséias e essa menina Yasmin, que sentou com a gente, ela é budista. Ela sentou com a gente, eu pude falar do nível, falar de várias coisas, falar de Jesus de uma maneira tão comendo junto, que ela ficou assim. Então você pode atingir o coração das pessoas naturalmente, uma conversa, uma relação, ponto. Não era assim que Jesus fazia? E não se furte também de uma pessoa dessa budista te dar uma lição, como Exatamente. Deus usar a pessoa, te falar, Sim. e você aprender. Exatamente. E foi o bate-papo que a gente teve. Agora, atribui, não era assim que Jesus vivia? Quando ele sentava com os publicanos, com as meretrizes, com os pecadores, conversando e mostrando o amor. Jesus nunca impôs nada para ninguém. Isso que é interessante de observar. Não, né? Ele nunca impôs, ele nunca obrigou ninguém a seguir. Ele nunca, né, usou um tom de voz de empoderamento. Jesus foi muito amoroso. Então, se eu tenho que seguir alguém, é Jesus. Mas a igreja de Jesus, a igreja do amor, não dá clique hoje. Mas eu não estou me importando com isso. Não tem. Eu estou me importando com isso. Tinha falado assim. Queria saber se. Olha, por exemplo, né, nós temos grupos menores, porque minha comunidade nasceu em grupo menor, então a gente tem os grupos, as pessoas se reunirem. Então, eu não entro naquela noia de tem que multiplicar. Não, eles estão vivendo lá a vida cristã. Eu tenho culto, antes eu tinha 2 cultos dos domingos, quando chegou a pandemia a gente ficou com um só, domingo pela manhã. E permanece assim. Por quê, cara? Todo mundo, você trabalha muito. Eu estou trabalhando muito hoje. E eu olho para meus filhos trabalhando bastante, até de sábado. Se o cara ficar indo 2 cultos na igreja domingo e trabalhando a semana inteira, que tempo ele vai ter para se relacionar com as pessoas e com a família?
O que é mais... Aquilo vai ser um peso. Querer pegar uma prainha, ou querer fazer um cinema, e sempre vai ter. Não é assim. Eu já fui até criticado. Aí já não vira fé, vira religião. O cara tem que ir, já fica a obrigação, né? Eu já fui criticado por isso, mas as pessoas que estão lá, elas estão vivendo com alegria. Sim, O cristianismo. Isso que importa. isso que é É importante. isso que tem valor para mim. Eu queria imaginar, só fazendo puxou esse papo da fé aí, se Jesus voltasse hoje, não voltasse naquela glória dele, né? Fazer uma anedota aqui, de voltasse silenciosamente para dar uma checada nas coisas, voltar à igreja, né? Na igreja que eu acredito dentro dos meus conceitos de Laodiceia, que estamos vivendo o tempo de Laodiceia, né? E visse essa igreja aí com fumaça, com shows, com neon, com laser, com aquela musiquinha que parece uma trilha sonora de filme, que à medida que a pregação vai usando, ela vai tchum, 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 você precisa ter fé, tchum, tchum, tchum. Aí vem um laser e vem aquela música envolvente, aí o pessoal começa a cair, até acredito no cair da unção, você cair numa força espiritual maior, mas o difícil não é o cair. O difícil é como a pessoa se levanta Viver. e como a pessoa é de segunda a sexta. Exato. Você sabe o que é sintalidade? Sim. Sintalidade, por exemplo, acontece muito em estádio de futebol. O cara xinga o juiz, o estádio inteiro xinga. É isso que acontece nesses cultos. Sintalidade. Um começa, glória, glória, todo mundo dá. Porque é Isso é uma coisa mental também, né? tal, emocional, Emocional. E mexe nada muito. a ver com espiritual. Mexe. Essa é a confusão que se faz. Pode acontecer do mover de Deus dentro, mas isso pode acontecer todo mundo em silêncio. Não pode acontecer quando está um falando. Pode acontecer sem manipulação humana. E a Bíblia dá evidência disso. Quando o Saul foi para a casa dos profetas antes de ser ungido rei, ele dá um episódio lá que a glória de Deus veio e tudo caiu. E ele falou também, até ele. Tudo caiu no chão e ficou lá, tipo, em estrado de grande. Isso, então eu não estou negando esse fato de que essas coisas aconteçam. O que eu estou criticando é a manipulação para que isso se torne algo que aconteça todo o culto. Que quando não tem isso, as pessoas, hoje o culto não foi bom. Por quê? Porque não teve essa sintalidade. Ele escuta falar na Flórida, né? Ô rapaz, eu vou ser depois, você tá gravando tudo isso aí, você é massacrado. Nada. Isso é a vinda, né? Eu escuto falar que na Flórida, o que acontece? Todo mundo tem imigrante brasileiro, legal. O legal, a forma de ter essa sintalidade social, vamos falar assim nessa sua palavra, é conviver numa comunidade cristã. Porque todo mundo fala português, o pastor é brasileiro, vê todo mundo ali, por ser cristão, começa a se ajudar também, então a pessoa não fica se sentindo se nadando dos tubarões. Mas isso é uma coisa tão profícua lá e tem aumentado tanto que tem já castas, né? Tem área VIP de igreja, só para os caras que já são, acho que tem green card, ou que são top, já são empresários. Ah, esse cara aqui é imigrante, hein? Legal, esse cara não pode ficar na área VIP da igreja, vem pra cá. Então, assim... É meio hindu, né, cara? Tem as castas. Então, é isso que eu vejo, assim, estou transformando o cristianismo no sistema de castas. Aí tem os párias que não tem o green card, tem os caras que são cidadão americano, e tem os caras que são green card, e tem o cara que é um empresário que tá lá, que tem aqui tipo um camarote na igreja e tal. Então, a que ponto estamos chegando com o cristianismo, né? Em que dimensão é essa? Eu procuro não olhar para isso e procuro me espelhar em Cristo e viver. É melhor, né? Por quê? Porque você se amargura menos e você tem a possibilidade de viver. E vive menos também, ficar pensando nisso. Não, você tem a possibilidade. Porque o que acontece com as pessoas, eu vou fazer, o outro tá assim, o outro tá assado, não vou fazer. Você acaba não sendo você o modelo que precisa ser. Eu não preciso estar na mídia para ser um modelo de Cristo. Eu posso estar isso em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Tô lá dando aula para essa moça de 41 anos lá, e ali ela sabe que eu sou pastor, eu trato profissionalmente, tô aplicando o que ela precisa, que é a forma física, tudo, e acabou. Surgiu a oportunidade de trazer uma palavra de encorajamento, alguma coisa, eu, dando oportunidade, eu falo, não dando oportunidade, Soldado do quartel, que é isso?
Irente do próximo. Vou falar isso aqui. Vai parecer cantor de classe. Então, eu acho que se cada cristão procurasse, no seu dia a dia, viver o cristianismo, se relacionar com as pessoas de amor, Cristo seria muito mais visto, né? O Gandhi disse o seguinte para os missionários que foram questioná-lo, né? Ele falou assim: eu amo o Cristo que vocês pregam, mas se vocês vivessem o que o seu Cristo prega, todo mundo já teria sido transformado. Vocês não vivem o que o seu Cristo prega. Olha que isso. A Gandhi falou isso. E é verdade, cara. Se a gente vivesse essa relação de acolhimento e de amor, o mundo teria sido transformado. Até a etimologia da palavra cristão é a etimologia do pequeno Cristo, né? Foi isso falado a primeira vez a palavra cristão, acredito que Porque eles pareciam imitadores de Cristo foi cristão, né? Quando você se remete àquilo que quando Jesus deu a unção específica para os 12, agora vocês vão lá sem mim, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, e essa unção foi em todos, inclusive em Judas. E os 12, a Bíblia foi lá, inclusive Judas foi, curou, fez todas as obras que Cristo fazia ali, e se remete àquilo lá: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. Ou seja, os apóstolos, quando foram nessa comissão que Jesus mandou, eles fizeram as obras que Jesus fizeram, e ele falou, mas ainda maiores do que eu fiz, né? Mas, cara, na história, quando foi que a gente conseguiu fazer uma obra pelo menos igual a de Cristo? Nem igual chega, né? Quanto mais. Mas eu vou citar uma coisa que é interessante. A lei dizia o seguinte, que qualquer pessoa que fosse pega em adultério, qualquer pessoa que fosse pega em rebelião contra os seus pais, adorando espíritos estranhos, ou fosse efeminado, ou coisa parecida, deveria ser apedrejado diante de todos para ser como exemplo. A lei dizia isso. Dizia não, diz. Diz. Imagine na cabeça dos discípulos. Eles assistiram isso a vida inteira. Eles viram isso acontecer. Estevão foi um cara que foi morto apedrejado. Então, quer dizer, era habitual. Imagine você crescer vendo isso. O que na sua mente, na sua cabeça, você tem? O cara fez tal coisa, pedra nele. Causa e efeito, hein? Causa e efeito. Jesus está caminhando com os discípulos. Chega aqueles fariseus que pegaram a mulher em adultério e diz para ele assim: a lei diz que uma pessoa pega em adultério deve ser apedrejada. Silêncio. Jesus não falou nada. Imagine isso na cabeça dos discípulos. Já estava pegando as pedras aqui, todo mundo pegando pedra já para tirar. Silêncio. Isso aí deve ter corrompido a alma dos caras. Daí quando fica aquela coisa mais nervosa, Jesus fala: tá bom, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Isso foi algo muito absurdo para a época, porque ao mesmo tempo que ele faz isso com ele está defendendo a mulher, ele está fazendo algo que é contra a lei, ele está amando aquela mulher. E aí a gente sabe a história, todo mundo sabe que todo mundo tem pecado, e ele diz para a mulher: olha, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém. Tá bom, nem eu te acuso. Só que a gente tem que olhar que ele é Deus na figura do Cristo. Inclusive, uma pergunta que eu faço, Paulo. E os discípulos nesse momento? Que todos reeditaram, até os discípulos vazaram. A Bíblia diz que só ficou Jesus Então, e a mulher. isso é curioso. Todos pegaram na pedra. Porque pensando isso que você falou, eu nunca tinha imaginado isso, essa cena. Só ficou o discípulo pegando. Isso aí foi sensacional. Você falou, o cara cresceu com isso, Porque eles tinham isso. Depois eles ficaram assim: que amor é esse? Que amor é esse que perdoa dessa forma? Jesus não só deu unção para expulsar demônios e curar enfermos, ele demonstrou como viver em amor e perdão. De maneira prática, é isso que nos pauta. Quando acontece uma coisa dessa, a gente manifestar o amor de maneira prática.
Por isso que lá em Gálatas capítulo 5, eu como, não vou dizer um não cristão, mas um cristão sem bandeira hoje, né? Cristão só pela o que eu conheço da Bíblia. Lá em Gálatas não fala os frutos do Espírito, né? E fala todos os frutos, longanimidade, bondade, todos os frutos que são miraculosos também estão lá, mas Paulo depois fala que o dom maior é o amor. Tá, mas isso aí tá em Coríntios. Coríntios, né? É. Em Gálatas ele fala que Mas fruto, o fruto é um fruto só. O fruto do Espírito é paz. Então quer dizer, é um fruto, mas que tem todas essas características. Por quê? Porque é a mesma, é o Espírito de Cristo. E lá, Paulo vai dizer o seguinte, que, olha, você pode profetizar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas Coríntios 12, isso aí, né? É 12, né? o 8 ele fala assim, que a gente pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, mas o que vai prevalecer é o amor. É aquele que ainda que eu fale, a lembra dos anos, Vai prova de 200, Então, tanto ele usa um 13, usa ele vai nesse contexto, né? Acho que é por quê? Porque realmente tudo se resume. o arrelo é o mais, é isso aí, esse amor é isso aí. Apedreja. João, né? Lá em João, 1 João, ele vai dizer o seguinte, que o amor apaga multidões de pecados. Isso é Tiago, né? Perdão. Tiago vai dizer que o amor apaga multidões de pecados. Quer dizer, quando você ama, a conversão da pessoa a Cristo, essa coisa dela ser regenerada, transformada, é por causa do amor. em Tiago também fala um negócio da língua, né? Sim. Que a língua é para abençoar e para maldizer, né? Então, quer dizer, essa relação humana, né? Que às vezes falta no cristão e aparece no não cristão, entre aspas. Isso. Então, Aldo, valeu aí a conversa aí, esse rumo eclesiástico que torna a conversa maravilhoso aí. A gente faz uma brincadeira aqui também, que é uma brincadeira do conto do Aladim, Sim. tá? A gente, se você achasse uma lâmpada mágica que pudesse te realizar 3 desejos universais, essa lâmpadazinha aqui que está na sua frente, Desejos universal. você pode até pegar ela para rir, Dá uma raspadinha, né? que você pediria? Desejos universais. Cara, que as pessoas pudessem olhar mais umas pelas outras, né? Olhar para o outro ser humano com o mesmo olhar que ele tem para ele mesmo. Com amor, com compreensão. Eu acho que isso começar dos líderes, né? Eu acho que a gente tá aí, né? O governo americano junto com o governo russo, com interesses por causa da Ucrânia e tal. Se os caras parassem para amar e ver, eu acho que o mundo seria bem diferente. Então, eu gostaria, a primeira coisa, isso. Segunda coisa, cara, é que as pessoas elas repartissem mais, fossem mais generosas, porque tem muito ganancioso nesse mundo que tem tanto, vai morrer e vai ter ainda gerações vivendo com os recursos dele. E aí você vê gente comendo. Outro dia eu vi lá um mendigo pegando o arroz velho que estava no lixo e comendo aquele arroz. Então, quer dizer, as pessoas pudessem repartir um pouquinho mais, eu acho que não ia ter ninguém necessitado nesse mundo, né? E por último, cara, vamos dizer assim, que as pessoas tivessem paz também, cara, né? Consigo mesmo, com Deus, umas com as outras, houvesse mais paz. Que é uma definição de paz para você? Paz é a pessoa viver diante de todas as circunstâncias, o espírito mais tranquilo. Porque o que nos tira a paz? Falta de confiança, medo do que pode vir e do futuro. O que nos tira a paz é você está aqui, nós estamos de boa, de repente vem uma notícia e você já é abalado por ela. Então, paz seria essa questão mais interna de você sentir tranquilo diante das circunstâncias mais adversas da vida. Uma confiança em Deus. Como você define a palavra felicidade? Felicidade, para mim, felicidade é um momento, né? Tô aqui agora, tô feliz,
pô, é um estado de momento. Não existe uma felicidade plena e assim, direta, vamos dizer assim. Você sempre vai ter momentos de felicidade. E aí eu conto a história aqui que é interessante, chama Treino da Alegria, que é um menino que foi raptado, né, na África e trazido para a Inglaterra e pegaram um documento de outro menino e colocaram o nome dele, de Mo Farah. E só aos 12 anos é que ele foi estudar. E o professor na escola dele percebeu que ele tinha habilidade para o atletismo. E ele começou a correr e tal. E assim, foi fazendo suas corridas. Ele foi fazer uma corrida meio que, eu vou correr, mas eu nunca vou ganhar dos quenianos, dos etíopes, né? Corrida de 10 mil metros. Aí ele estava correndo, sem muita expectativa. Mas quando chegou, faltava 1.000 metros para acabar, a plateia ficou de pé e começou a gritar o nome Mo Farah. Ele tomou entusiasmo com aquilo. Diz ele que ele se encheu de tanta alegria que nesses 1.000 metros ele fez em 52 segundos. Foi um tempo e venceu aquela corrida, venceu os etíopes e os quenianos, assim, disparado. Ele voou. Então ele disse que voou para a medalha. Aí eu falo assim, o que acontece? 52 segundos em 1.000 metros. É um negócio absurdo. Mas por que ele conseguiu isso? No final ele disse que ele sentiu muita alegria quando as pessoas começaram a falar assim. Então a gente não tem a felicidade, mas a gente tem que treinar ela. Pois é, falando em treinamento, você falou Felicidade. muito bom, é maravilhoso isso aí. Eu, na minha época de atletismo, cara, pra gente correr a 52, 51 segundos e 400 metros rasos, era tempo que ganhava medalha para infantil, juvenil. Quem corria 51 tava ali brigando entre os 5 do Brasil para juvenil, no 400 metros. E era uma porrada. Então ele foi recorde excepcional, histórico. Tanto é que tem a história dele contando isso. E diz que o estádio ficou todo de pé, aplaudiu, porque ele, o cara voou. Na verdade, ele voou. Então, mas por causa dessa alegria que ele sentiu. Então a gente precisa ter o treino, né, que eu digo aí, eu concluo dizendo, precisamos ter, fica a dica, o treino da alegria. Então, para mim, a alegria é esse momento, a felicidade é esse momento. Você tem que treinar para poder, vamos dizer assim, ter esse estado de alegria, de satisfação. E agora a gente vai fazer o seguinte com você. Hoje nós temos uma audiência, nós temos chegado em 20 países no nosso podcast. E a nossa felicidade é que estamos crescendo muito na África, nos países de língua portuguesa. Eu estou até querendo um bolano, um africano aqui, porque se está chegando lá, eu quero dar esse impulso de trazer alguém que vai contar essa história aqui. A internet, ela é um negócio que está conosco hoje, pode ser que ela esteja também, daqui a 200 anos, ela esteja aí. Então, nesse momento de encerramento, de considerações finais, eu queria que você passasse uma mensagem para essa pessoa que nos está vendo hoje e essa pessoa que pode nos ver daqui a 200 anos, os caras daqui 200 anos atrás usavam uma camisa verde militar, o outro assim, de barbinha, a gente não está mais assim. Então, com você aí uma mensagem para quem está aqui e para quem está há 200 anos na nossa frente. Eu gosto de pequenas frases, né? E tem uma que eu cito muito, para mim e para outros. Sem firmeza não há conquista. Se você tem um propósito, você tem que ser firme, porque a vida vai te apresentar muitas circunstâncias, muitas adversidades. Eu digo que a vida não é retilínea, não é reta. Ela tem altos e tem baixos. Ela tem vales, ela tem rios, ela tem de tudo, né? Então, diante das circunstâncias, se você não tiver propósito, firmeza, você não conquista aquilo que você se predeterminou a fazer. Então, se eu posso deixar alguma coisa, sem firmeza não há conquista. Hoje foi um bate-papo, pessoal, aqui maravilhoso, aqui um dos melhores que vimos aqui no podcast, uma conversa que limpa a alma, realmente é uma conversa que a gente sai com a alma lavada, como se pode dizer aquele ditado antigo, né?
Sem fé é impossível agradar a Deus, como tem a Bíblia, e sem fé em você mesmo também é impossível você entrar em forma e ter saúde, né? Então eu quero encerrar esse programa aqui, eu sempre vou falar as 3 palavrinhas mais que a gente fala, mas com essa aula de Bíblia também que a gente teve aqui, que afinal a Bíblia diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Seu corpo vai ter no Espírito Santo, Alma e espírito. corpo, alma e espírito, né? Eu vou terminar aqui com uma frase de um cara chamado Adam Spurgeon, que era chamado os príncipes dos pregadores, para aí os protestantes que nos ouvem, e ele dizia assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E aí eu quero encerrar agora com aquele mantra que a gente sempre fala, nossas 3 palavrinhas mágicas: saúde, força e fé para vocês. Nos vemos nos próximos episódios da CEO TV. Hey!